Olá pessoal, eu sou Ana Luísa Santiago, colunista do Globo, e esse é o videocast Novelão. Aqui a gente trata de produções marcantes da nossa televisão. E o episódio de hoje é sobre O Cravo e a Rosa, novela de Valcir Carrasco e Mário Teixeira de 2000. E para falar sobre ela, eu estou aqui com 3 pessoas que fizeram a novela. Vanessa Gerbelli, que foi a Lindinha. Oi. Eduardo Moscovitch, que foi o Petrúquio. E Dinorá, Maria Padilha, que fez Dinorá. Obrigada, pessoal, pela presença. Prazer estar recebendo vocês aqui. Queria começar com o Edu, falando do trabalho de composição, que foi super intenso, né, o trabalho. Queria saber como foi o processo e se depois foi difícil, assim, desapegar, né? Se você, às vezes, se pegava falando ainda como ele, assim, porque muito tempo, né, uma novela muito longa. Como foi isso? Cara, na real, assim, desapegar é difícil até hoje. Porque a galera é impressionante, assim. As pessoas olham para um jovem senhor de barba branca e continuam chamando de Petrúquio, perguntando onde é que tá a Catarina, sabe? Assim, É verdade. Eu tô brincando, lógico, né? De uma forma muito amável. Sim. Né? É uma manifestação do público que é muito, muito bacana. Mas, de fato, assim, é um personagem que ele continua existindo, né? Não só no imaginário, mas presencialmente, porque as pessoas acessam o YouTube, né? De vez em quando passa na Globoplay, no Globoplay, no Vale a Pena Ver de Novo. Vale a Pena ver de novo essa novela. 5 vezes reprisou, não foi? Então, Petrúquio é esse cara, assim, mas o Cravo e a Rosa, ele era a novela, né? Era para ser uma ideia da Globo, para ser um primeiro projeto que eles já tinham vontade de fazer, das 18 horas, da faixa das 18, uma novela mais curta, de 120 capítulos, né? E era uma junção de uma novela, O Machão, com a Megera, né? Sim. E no final foi aquilo, é uma novela que entrou para ter 120 capítulos e estava indo bem, virou 140, depois 160, acabou que teve 220 Sim. e blau de capítulo. O Petrúquio, ele era um cara que, do que eu lia e do que eu tinha como referência como personagem, eu achava que ele deveria ser feito por um ator maior que eu. Eu achava o Petrúquio sempre um cara mais bufônico, assim. E eu tinha uma referência do Hernani Moraes e do Otávio Miller. E eu não sabia disso. Os dois fizeram Petrúquio no teatro. Eu vi. Para mim, então, o Petrúquio para mim sempre foi um cara maior, né? Quando eu comecei o processo de estudo, eu, Vanessa, Taumaturgo, Ana Lúcia e Pedro Paulo Rangel, nós éramos o núcleo da Fazenda. Sim. Então, a gente fez uma preparação à parte do restante do elenco, porque a novela é uma novela de época, então tinha toda uma ambientação de costume social, político e tal, que foi feito com o resto da novela toda, e a gente ficou à parte como se a gente fosse quase que atemporal. A gente era o núcleo da Fazenda, né? Então foi um trabalho muito, muito potente, muito intenso, de muita descoberta. A gente, né, eu, Vanessa, a gente tendo aquela chance de estar ali com o PP, com a Ana Lúcia, o Taumaturgo transitando ali de super agregador também, talentosíssimo, já com muita história na TV. Então foi um processo, foi muito bacana, sabe? Mas estou falando do grande por quê? Porque no final da composição, a Beth Filipek, que era figurinista, nossa figurinista, ela é uma mestra, sempre, beijo, Beth, muito querida e ajudou demais em tudo. Ela conseguiu me ajudar bastante no personagem. Só que no final eu olhava para ele e eu ainda achava, eu não me sentia o Petrúquio ainda. E eu falava para ela assim, Beth, eu tenho um pouco de angústia porque eu me acho pequeno para fazer Hoje já não mais, né? Hoje eu já poderia fazer mais confortavelmente. E aí ela me deu 2 coisas. Uma, ela me deu um casacão pesado, que eu usei a novela inteira. Sim. E no final ela me deu uma bota. Aí a bota, quando eu botei assim, que eu calcei o pé, eu falei, cara, é isso. Eu precisava desse peso. É louco isso, né? E como a importância do pessoal que está em torno da gente, né? Porque quando a gente fala que o cinema,
o teatro, né? Os nossos trabalhos de composição são trabalhos de equipe. É lógico que a gente tem o nosso valor, tem a nossa importância, é a gente que está fazendo e tal. Mas de verdade, assim, quando você se reúne com pessoas próximas que estão em congruência, sabe, em convergência, é tão bom, é tão libertador, é tão salvador, né? Porque às vezes vem um sopro de uma besteira, que você já estava com quase tudo pronto e o começar é muito difícil. O começar é difícil. Como é que você começa do nada um personagem, né? Sim. E Vanessa eu lembro de uma... Eu vou falar aqui que eu acho que Du nem lembra. Mas eu lembro do Avancini dirigindo a gente, uma hora que a gente estava juntos, e ele falou uma coisa pro Du que eu achei tão preciosa. Falei, isso é um diretor de ator, né? Ele mostrou pro Du uma foto que tinha o Che Guevara e um outro guerrilheiro, os dois com armas. Você lembra disso, Du? Não. Os dois com armas poderosas na mão. Assim, uma foto tirada lá, preta e branca. Ele falou, mas olha como o guerrilheiro tá com cara de o que vai atirar, e olha a doçura do rosto do Che Guevara. Então o Petrucci é um pouco isso, ele falava. Ele vai ter essa coisa, mas ele vai ter uma doçura. Aí quando eu achei, gente, que direção! Sabe? Eu falei, que coisa mágica que ele tá dando, porque é uma coisa assim, né, que vai... Porque a gente é muito... na sensibilidade que a gente nem sabe aonde vai. Vai no inconsciente uma informação dessa. E ele trazer a imagem, né? Ajuda muito também. Porque você chegar e falar e ficar na tua imaginação é uma coisa, né? Até você entender agora, ele trazer ali uma coisa concreta. A direção muito dele legal. era muito precisa, né? O Avancini estava num momento também de retorno, né? Ele estava voltando para a Globo, tinha ficado muito tempo fora. E... eu acho que estava num princípio ali, já meio entendendo uma debilidade de saúde. Ele estava fazendo um processo ali meio de um ciclo, né, cara? Assim, eu me dei muito bem com ele. Eu também. Ele tinha uma fama de ser muito exigente, né? Mas eu me dei tão bem com ele. Muito. Né? O Du também. Isso. Nós todos. Ele tinha uma fama, várias famas. Sim. Entre elas... que a gente não podia ficar com um capítulo na mão, né? O texto na mão. Não podia levar o texto para o estúdio. Não podia. Não podia mesmo. Só que era assim, por exemplo, eu entrava no meu cenário para gravar 35, 40 cenas, né, Vanessa? Gravava muito. Que a gente fazia. A gente gravava, eu via no roteiro até 59, item 59. Eu falava, gente, como assim? Não vai até 59. Disso, eu estava quase em todas as cenas, por exemplo. Sim. E aí, quando ele chegava no estúdio, era uma correria, um pânico. E chegou uma hora que eu levei ele no canto e falei, Avancini, olha só, eu preciso olhar o texto. Antes. Entre uma cena e outra. É que eu você preciso tá olhar, eu tenho uma memória 13, fotográfica. 14. Eu preciso só dar eu não vou ficar com ele dentro do set. Sim. Mas eu preciso te falar que ele tá aqui dentro da mesinha, da cabeceira, eu vou vir aqui dar uma olhada. Aí ele só me olhou e foi embora. Eu falei assim, cara, isso pra mim vai ser um sim. Eu também escondia e ele sabia que eu escondia. Pô, eu não sabia. Que eu também preciso olhar, porque chega lá no item 20, 18, você já não sabe mais o que. Sim. Ele sabia, mas eu fazia de um jeito que não escancarava, sabe? Que não era a equipe toda que sabia. Eu e ele sabíamos que eu tinha um texto escondido ali em algum lugar. Mas a gente roubou, né? Não, e o seu núcleo é um núcleo muito louco se eu também. soubesse... Eu ia perguntar. Eu não tinha esse privilégio, decorava tudo ali. E Vanessa foi sua primeira novela, né? Minha primeira novela, eu não sabia nem me colocar diante de uma câmera. E era uma personagem difícil, né? Assim, uma vilãzinha ali, né? Como é que foi esse... acho que o público também odiava ela, né? Amava odiar, não sei. Era amor e amava odiar. Olha, assim, as minhas histórias de início, assim, para mim são preciosas, eu não esqueço, ficam na minha cabeça, assim, então vou levar para o resto da vida. Porque, assim, eu acho que assim, o que torna a gente um profissional, né, da área, assim, a gente vai sendo legitimado por certos mestres, né? Então, sei lá, você faz um curso de interpretação, então assim, você fala, o professor diz, aí você faz tal prova, você passa tal coisa, aí você passa tal marco, outro. Eu não tive isso. Eu vim do teatro, eu nunca tinha feito nada de televisão, não tinha gravado um comercial. Eu não sabia da abrangência de uma câmera. Então, assim, você lembra da primeira cena que
que a gente gravou, ele não vai lembrar porque, coitado, era muita cena, mas a minha primeira, eu tinha que ficar escutando o Du conversar com o Pepe. E eu só tinha que olhar por uma fresta, só isso. E era a primeira cena que eu apareceria. Enfim, e aí eu ficava ali espreitando e eles começavam, e o texto era todo deles, eu não tinha uma palavra. E aí, ação, começava o Du e o Pepe conversando, nananana, e eu tinha que ficar espreitando, e o Avancini falava, corta. Aí os dois, Pepe e Du, se olhando, tipo, cara, o que aconteceu? Aí ele dizia, a atriz, isso não, assim, as pessoas não sabem, mas existe um negócio chamado talkback, que é uma coisa infernal, que é uma caixa de som que vem a voz do além do diretor. Chama a voz de Deus. Que fala assim, a atriz não está na personagem. E a voz dele era cavernosa, né? Ele falava baixinho, a atriz não está na personagem. Eu falei, aí como é que você entra na personagem? Dúvida, a atriz, né? Porque era eu e Pepe e você. Então a atriz era você mesmo. Eu, né, cara? Você da Maria e Eva, né? Gente, e ele fez isso umas 3, 4 vezes. E o Pepe olhava pra mim com aquela carinha assim, Pepe, tadinho, tô começando, cara, eu não sabe nada. E eu, meu Deus. O Pepe ficava nervosíssimo quando ele aparecia. E, gente, e aí ele falou assim, eu estou indo aí. Aí ele veio e me chamou num canto. Aí ele falou assim, querida, eu não sei se você sabe, mas eu apostei em você. Meu Deus. Meu Deus. Muita gente pra fazer esse papel. Meu Deus. Eu não contei isso pra vocês, né? Eu devo ter contado. Eu acho que não contei, não. Até porque acho que por uma questão minha, assim, acho que eu também não queria mostrar que eu era tão inexperiente, sei lá. E aí ele falou, apostei em você. Então, assim, não me decepciona. Aí ele falou, volta pra lá, dança, querida, dança, vai lá, dança. Volta lá pro set, dança, por favor. E aí eu fui pro set, assim, tipo... ele, solta. E aí a gente foi, deu ação, e aí rolou. Aí ele, gravou. Mas eu não sei, até hoje eu não sei se ele fez isso como uma iniciação pra mim, ou se ele fez isso realmente porque estava muito ruim o que eu estava fazendo. Eu não sei. Ou para dar um tom ali. Eu não sei, até hoje não sei. Mas assim, eu tenho várias histórias com ele. Poderia ficar horas aqui, mas assim, acho que essa já está de bom tamanho. E Maria, a parceria com o Ney, né? E com a Eva. Nossa, 2 grandes atores. Como foi? Assim, o Ney parece que transparecia para o público, né? Que vocês estavam se divertindo muito ali, né? Como é que era? Era realmente esse bastidor? Assim? Era divertido, porém... com as rédeas de Avancini, né? Sim. Que o Ney também, assim... o Avancini dirigiu muito a gente, né? Essa coisa que o Du falou do personagem, quando você me apresentou, você falou a de Norá, Maria Padilha, entendeu? Isso. Bem antes. Não, eu ainda tinha 3 apelidos na novela, que era Divina, que depois virou Diaba e que depois virou Manga Rosa. Meu Instagram é só isso, ou Manga Rosa, ou Divina, ou Diaba. Só essas 3, até hoje. É mesmo? É surreal, Du. É muito forte essa história aí. E aí, ele deu direções muito precisas pro Ney, então não era uma coisa solta, não era um TV pirata, sabe? Que o Ney tava ali. Eu lembro, ele falava coisas pro Ney e o Ney amava, porque o Ney era muito genial, né? E muita energia, e muito solto. E ele gostava, ele falava, eu trabalhei muito com Antunes Filho, é um diretor paulista muito bom, genial, mas muito severo, rígido. E o Avancini era tipo isso. Eu lembro que ele passava perto do Ney e falava assim, revisteiro, filho de revisteira, menos... falar pro Ney. Ele falava o tempo todo. Filho de Aí eu tinha que falar bem baixo, que ele falava que esse núcleo já é muito Eva Tudor, é Ney, é Rodrigo Faro, que é quase um apresentador, ainda nem era, mas ele já previa. É quase um apresentador, você tem que segurar. Então eu tinha que falar baixo. E a Eva estava com problema de escuta, ela estava usando já aparelho. E ela não me ouvia. E ela fala, essa menina fala muito baixo. Eu não ouço o que ela fala, eu não consigo pegar a deixa. Eu lembro disso. Ela fala muito baixo, lembra? E eu não podia falar, porque eu tinha que falar baixo. Ele um dia, eu lembro que o Avancini falou assim, eu fiquei uma semana longe desse núcleo e eu achei que eu voltar e vocês iam estar teatrais. Não, está uma ópera. Um ódio. Está uma ópera, né? Virou uma ópera. Menos. Era tudo assim. Então a gente se divertia
porque a gente gostava de fazer, mas não era essa coisa. Eu lembro que o Ney usava um cabelo que ele inventou, que era aquele Chanelzinho com spray. Sim. O Ney que inventou. E ele dizia que estava a cara da... Não sei se você lembra de uma jornalista, Ana Paula Padrão. Mas eu tô igual a Ana Paula Padrão, Maria. Hoje em dia, Ana Paula Padrão tem um cabelão. Era parecido mesmo. E um dia eu tinha que entrar na casa e ele tinha que falar assim, divina, eu não sei o que, eu estava preocupado, eu já estava com cabelos arrepiados, pensando no que podia acontecer. E o Ney, antes de eu entrar, fez assim no cabelo, o cabelo todo spray, ele ficou assim, né? Quando eu abri a porta, ele, divina, você estava com cabelos arrepiados, eu comecei a rir, né? O Avancini... Concentra! Eu falei, mas olha o que ele fez, olha pra ele. Mas o personagem não tá achando graça? Concentra! Então não era mole, né? Não. Tinha um gato. Tinha um gato. Que o personagem tinha alergia. É, né? O personagem. Aí a gente ficava esperando. O espirro dele era sensacional. Esperando pra né? gravar tal, não sei o que, aí ele. Era divertidíssimo na sala de espera. Um agregador, né, cara, assim. Aí ele falava, descobri que... Porque o gato tinha um stand-in. Eram 2 gatos. Sim. Você sabe por que a gente tá aqui, né? A gente ficava na sala de atores. A gente tá aqui porque o camarim tá sendo utilizado pelos gatos. Cada gato tem um camarim. Ódio do gato. Cada gato tem um camarim. O gato trabalha 3 horas. A gente trabalha 8, 10, um gato trabalha 3. Cansa e sai. Sensacional. Então tá, então é isso que vocês querem, então eu vou falar. Ele ganha mais que a gente, o gato. O gato ganha mais que a gente. Qualquer um daqui, o gato ganha mais. Lembra disso? Ele tinha esse ranço mesmo. Todo lugar tem um câncer. Todo lugar tem um câncer. Aqui é o gato. O gato é o câncer. Ele vai acabar com essa novela ótima. Ele vai acabar com tudo, o gato. Era um gato angorá lindíssimo, né? Peludo, então, assim, lindo gato. No camarim, Os gatos. na sala de atores, a gente se divertia muito, mas na hora de gravar era tenso, né? Era tenso. Ele segurava muito a onda da Eva, né? Porque a Eva estava surda e a Eva já estava mais velha, aí ela resistia nas marcas, ela errava as coisas, ou errava ou fazia de propósito, ela tentava fazer a marca que ela queria. Ela era implicante. E só ele ficava com ela, com muita paciência, Maria ficava também. Aí tinha hora, cara, que em cena, assim, galera, almoço e tal. Assim, você lembra que ele forcou ela? A senhora quer ficar sozinha? É isso que a senhora quer? Porque só eu fico com a senhora. Ninguém mais aguenta a senhora aqui. A senhora quer, mas tudo com muito humor, né? Sim. Muito humor. Ele falava da casa de Miguel Pereira, lembra que ele imitava ela? Falando, porque minha casa de Miguel Pereira. É porque um dia, isso teve um dia que ele começou a enforcar ela de brincadeira. E ela ficou, esse nível de ator eu não trabalho, e não sei o quê. Aí eu fiquei, liga pra Eva. Eu chamava de Dona Eva. Liga pra Dona Eva, fala qualquer coisa, não precisa pedir desculpas, mas faz um social, porque ela tá chateada. Aí ele me ligou meia hora depois das gargalhadas, que ele disse que ligou para ela e falou, oi, Dona Eva, essa coisa de trabalhar no Projac cansa, né? Eu tô pensando em me presentear, tenho até visto umas coberturas, talvez para me mudar. Não precisa, Ney. Não precisa, minha casa é muito boa, minha casa de Miguel Pereira também é muito boa. Ela achou que ele ia dar uma cobertura para ela. Porque ela não ouvia direito. Uma vez eu liguei para ela, não sei para quê. Eu falei, Eva, tudo bem? Ela, quem é? Eu falei, Maria. Quem é? Maria Padilha. Não conheço. Eu falei, mas quem é Maria Padilha? Desligou. Aí eu liguei de novo. Eva, Maria Padilha, sua filha na novela. Sensacional. Era um hospício aquele núcleo. Mas por isso a Avancini dava uma segurada. Mas ele segurava geral, tudo. Né? Ele era muito... A gente ficava muito tenso gravando. Assim. E o Ney amava trabalhar com a Avancini, amava. Então, com toda a loucura dele, ele amava aquilo ali, adorava ser dirigido. Vocês falaram dessa história do gato, mas tinha, né, a porquinha, tinha os animais. Tem alguma situação curiosa aí? Da porquinha, uma hora que eu passeava com ela. Já passou com um porquinho na colheira? É muito doido, porque eles não passeiam, eles dão umas corridas, aí para. Então você sai correndo com um porco, aí ele para.
É muito doido tomar Eles conta de eram os porquinhos filhotes, né? Eram os mini bonitinhos. porquinhos, piquititicos. A gente ia pra fazenda mesmo, né? A gente fez a nossa preparação toda na fazenda que a gente gravou. Era onde lá em mesmo aquela Guaratiba. fazenda em Guaratiba? A gente passou 2 semanas direto lá primeiro. Fazendo queijo, eu aprendi Fazendo a fazer queijo queijo. também. A gente sorava o queijo, fazia tudo. Pegando galinha, andando pegando na porco. carroça, é tudo. tinha Uma muito coisa bom. do Avancini que também eu acho que ele fez com todo mundo, não sei. Mas ele dava um essencial para cada personagem. Vocês Isso, lembram ele disso? chamava de DNA, né? Sim. O DNA da tua personagem é isso aí. Ele dava uma coisa meio essencial. E o meu personagem, ele falava que ela seduzia todo mundo o tempo todo. Sim. Aí a gente ainda estava começando, ainda não tinha ido pro ar e tal. Eu lembro de eu fazendo uma cena com a Leandra Leal. A Leandra ela fez 18 anos na novela, era uma garota, né? E eu seduzindo. Eu comecei a me sentir mal. Falei, Avancini, isso não tá legal, Avancini. Tá estranha essa cena. Faz a personagem. Aí você ia ver no ar, não parecia que eu estava dando em cima da pessoa, parecia só que eu estava na de Norá. Muito bom, esses essenciais que ele dava. Ele era um bruxo, né? Aparecia assim. Ele sabia extrair das pessoas o que era necessário. Não só das pessoas, né? Mas ele entendia a personagem como ninguém, né? Muito impressionante. Ai, falando de bicho, eu preciso contar uma história sensacional da lagartixa. Eu queria isso, uma história com... Eu tinha... na época, hoje em dia eu superei, mas eu tinha horror à lagartixa. Horror. E aí eu tinha uma cena que eu tinha que pegar uma lagartixa e colocar no bolo de noiva dele, sei lá, uma coisa assim. Logo no início da novela, sabe quando você precisa mostrar trabalho, você precisa mostrar que você é do ramo. E eu nem era, né? Eu não queria entrar. E aí... eu tava na maquiagem, aí chegou o Avancini e falou assim, querida... e eu, claro, eu já tinha lido a cena, já tinha decorado a cena e sabia que tinha uma lagartixa. Só que a gente sabe que existe dublê de mão. Eu falei, não, ele não vai me obrigar a pegar uma lagartixa, né, cara? Isso não vai. Aí ele veio bem sorrateiramente, aí ele falou, querida, vem cá, você não tem medo, né, de lagartixa? Lagartixa? Eu não tenho medo de lagartixa, né? Eu falei, eu tenho muito. Você me desculpa, mas eu tenho. Aí ele falou, mas você vai tentar, né? Você vai tentar. Eu falei, tá, eu vou tentar. E eu juro, eu tentei, mas assim, eu peguei a lagartixa na hora da cena e ela se partiu no meio, o rabo dela foi para um lado, e eu quase desmaiei, me deu um teto branco, acho que eu fiquei verde na hora, eu apoiei na mesa assim, tira ela daí, tira ela de cima. Chama a dublê de mão, chama a dublê. Porra, ele podia ter feito antes, né? Assim, ele precisou ver que eu não ia aguentar fazer o negócio com a lagartixa. Que sacanagem, né? Ô, Edu, e o texto, né? Que era muito marcante o que é, né? Isso surgiu do texto mesmo ou uma coisa que vocês colocaram na hora? Não, tinha umas coisas que iam aparecendo, né? Já. O que é. É muito tinha bom. umas coisas que iam aparecendo. Mas foi uma coisa, então, que apareceu você mesmo que colocou. Interessante, que pegou muito, né? Pegou muito. Era TDAH. Mas ele tinha uns bordões, tinha aquele negócio da caveira dos seus pais, caveira do seu pai, que rodopiar no túmulo, umas coisas muito assim. Muito bom, do Calixto, do Pepe, né? Ou ele chamava a Catarina de... Favo de mel. Meu favo de mel, né? Tem essas coisas. A gente tinha umas caras, né? Né? E como é pro elenco essa coisa quando vai esticando a novela? Vocês obviamente percebem que é um sucesso, mas assim, como é que é pra vocês? Vocês ficam apreensivos? Tipo, será que a gente vai conseguir esticar isso aqui? Porque assim, eu lembro quando era para acabar, meio que já tinha resolvido a parte de Catarina e Petrúquio, né? Vocês já tinham casado, já estava para quase ficar bom. E meu personagem, que era para ser uma vilã também, já estava meio quase ficando boazinha, estava quase se redimindo. E nós éramos muito poucos personagens. Essa novela tinha muito poucos personagens comparado com outras novelas. E eu lembro que aí chamaram a Drica.
Ah, isso. Aí com a vinda Mas da a Drica foi Drica... no meio da novela. Foi no meio. Foi quando eles resolveram esticar, porque quem eram as duas vilãs para sua vida lá, para infernizar Catarina e Petrucco? Era eu fazer muita coisa, de Norá fazer muita coisa ruim. Mas ela já estava muito com aquele amante, já estava ficando quase suave. E aí eu lembro que entrou a Drica, que era um conflito, criou-se um novo conflito, né, para a novela inteira. Cara, eu não lembro da gente sofrer, sabe? Eu não sei, eu tava muito lá no meio. Eu acho que a gente estava gostando de fazer, né? Essa novela teve uma coisa muito curiosa, que foi o seguinte: a novela acabou e a gente manteve o encontro nosso, não só do elenco, não, da equipe inteira. A gente se encontrava uma vez por mês. A gente continuou se encontrando um ano. Sim. Depois que a novela acabou. Ou seja, a novela durou um ano, porque foram 220 e poucos capítulos. 11 meses, quase um ano. Acho que e depois a gente, ainda por livre e espontânea vontade, tá? E não tinha celular. A gente não estava gerando conteúdo. Não tinha grupo de WhatsApp. A gente não estava gerando conteúdo para a gente se encontrar, porque a gente tinha se curtido mesmo, assim, né? A gente, antes da gente começar a gravar aqui, né? Agora, isso aqui, que a gente estava conversando, a Maria lembrou que o Ney falava isso, que a gente estava num produto, a gente estava no meio de um produto, participando de um produto, que seria, né, claramente um dos últimos produtos que teria aquela cara ali, né, de equipe, de grupo, de prazer, né, de qualidade, né. E assim, por vários motivos, né? Não só porque a gente está aqui, está falando isso e tal, mas a gente estava lembrando das frases do Ney, e era meio uma antivisão, assim, do processo que já estava começando a se instalar mesmo. A telenovela já tem bastante tempo, né, cara? É um produto, o público também já acompanha, já cada vez mais criterioso, as histórias cada vez menos originais, né? Sim. Enfim, então foi uma novela, foi uma dessas sortes, né? Foi muito feliz. Muitas sortes juntas. Então, né? acho que a coisa que ela perguntou de alongar, né? Eu acho que a gente até gostou, porque tava muito bom de fazer aquilo, né? Eu, por mim, eu tava felizão. Eu também. A gente se divertia beça. E Vanessa, você falou de todas as dificuldades aí, né? E aí, você saiu como dessa novela? Imagino que você saiu muito transformada, assim, porque realmente foi uma experiência muito rica, assim, muito longa também, né? Foi, completamente transformada, né? Eu saí realmente apaixonada pelo ofício. Porque eu via correspondência, né, no que a gente estava fazendo ali com o teatro. O que a gente estava fazendo era muito artesanal, era de muita dedicação, era um trabalho progressivo, porque a gente estava sempre criando juntos. Não era muito diferente de outros trabalhos que eu fiz posteriormente, que é assim, chega aí com o teu e vai, faz aí, não dá trabalho, né? Só, tipo, não me complica. Não, a gente tinha um trabalho de colaboração, a gente estudava o texto juntos. Eu e o Taumaturgo, a gente batia texto, a gente estudava, a gente colaborava, dava pitaco. Pô, e se eles fizessem assim? E se fosse assado? Quer dizer, é muito rico, né? A gente, quando estava se preparando, que tinha aí pra gente ficar só a gente, né? Eu, Taumaturgo... Na fazenda, porque tinha a fazenda mesmo, né? Ana e Pepe. E aí a gente fazia lá os trabalhos de corpo, as improvisações, aquelas coisas naquela salinha. E aí tem uma coisa, uma passagem do Taumaturgo que para mim é muito marcante e que acho que define muito essa cara, né? No meio do exercício, cada um lá por si, ainda aquecendo, alongando e tal, o Taumaturgo espirrou. E alguém do outro lado da sala falou saúde, sem sair do exercício. Aí fomos lá 1 hora, aquela coisa, depois vamos parar, vamos dar uma pausa, vamos beber água. Aí o Taumaturgo falou assim: preciso falar uma coisa pra vocês. Aí o Taumaturgo do GT. Ele é muito legal. Eu falei, Tatá, assim, tô muito feliz. Vai dar certo, eu já vi que vai dar certo. Eu preciso explicar para vocês o que é. Eu estava num trabalho agora, me chamaram para fazer uma leitura de uma peça. Assim, eram 3 atores, a gente estava na mesa, eu espirrei.
e ninguém me deu saúde. Eu saí da peça. Sensacional. E aconteceu, isso tipo assim, uma semana antes, sabe? Ele tava muito mexido com aquilo. E na mesma situação, eu não sei se ele provocou o espirro pra ver se ele recebeu saúde. Cara do Tatá. Eu tô achando que provocou. Eu encontrei com o Tatá agora há pouco em São Paulo, a gente falou sobre isso. O cara falou assim, Tatá, você lembra disso? Assim, claro que eu lembro. Mas era isso, assim, parece uma graça pura, mas não é. É uma essência, sabe? Tem uma doçura, tem uma sensibilidade, tem um... Você fez aqui, você vai alterar em mim. E o game da contracenação, né, é exatamente isso. Então, você vai para um set para trabalhar com a Sueli Franco, é uma coisa. Você vai para o set, vai trabalhar com o Luiz Melo, com Ana Lúcia Torre, com o Pedro Paulo Rangel, com o Adriano Esteves. Sabe, para onde você vai? Assim, que delícia. Que delícia. Obrigado, Senhor, por isso, sabe? Assim, uma coisa que a atora sempre acha uma praga, que é evento, casamento, festa. Ah, é verdade. A gente ficava felicíssimo, porque reunia todo mundo. E a gente, eu agora, com a morte do Ney, me mandaram umas coisas. Tem uma festa de Ano Novo na Casa da Catarina, que está quase com o elenco inteiro ali. E a gente vê que a gente está feliz como se a gente tivesse uma festa de Ano Novo. Que a gente não está só de ator ali. Porque tá as carinhas que quem não está falando, essas figuras, assim, que a gente fala muito do Ney, né, cara? Assim, as pessoas não têm... Eu acho que tem, né? Quem trabalha em grupo, vocês trabalham numa redação, né? A gente que trabalha em equipe, em grupo e tal, em empresas, né? A gente sabe da importância de cada peça, né? Da importância de alguém agregador, a importância de alguém pró, alguém otimista, alguém alto astral, assim como também os baixo astral, né, o invejoso, não sei o quê. Mas você ter pessoas boas, de fato, não só boa profissionalmente, porque o Ney era um puta de um ator, mas ele era pró-grupo. Ele era agregador mesmo. Mesmo quando ele botava pilha, quando ele aparentemente estava implicando, era justamente para quebrar. Então, assim, a gente tem muitos fatores importantes nessa novela que foram sortes mesmo. Né? Não tem fórmula, no final das contas. É lógico, tinha um bom texto? Tinha um bom texto. Tinha muito bons atores. Tinha uma boa direção. Então, mas poderia não dar certo. Não quer dizer. Né? Quantos times aí de futebol, que é a analogia que eu faço sempre, né? Do grupo de teatro, time de futebol, e você pode chamar várias estrelas e não dá certo. Né? Mas sabe o que eu acho também, do que eu fico pensando? Eu acho que o Avancini, ele tinha... Ele contagiava a gente no sentido de que a obra era muito importante. Ele não dava muita asa para ego, entendeu? Porque o cara... Tinha um respeito. Tinha um respeito, e não é só isso. Isso é interessante. Não é? Porque, tipo, se vinha uma atriz e falava, não gosto do meu cabelo assim. Ele não tinha como, entendeu? Ele poderia até dialogar, mas assim, escuta, não é você que tem que gostar, é a personagem, você está servindo a uma obra, entendeu? Então isso é muito... Isso dá um tom. Isso dá um tom. Então, acho que todo mundo ali era pró-obra, sabe? Muito adormecidos, porque não tinha espaço para esse tipo de... porque é a novela de fulano, de Beltrano. O Du gravava muito, né, Petrúquio, mas não era a novela do Du. Imagina. Né? Isso, era ninguém a obra. sentia isso. Nem a minha, nem... A gente estava ali para uma história, para contar uma história a todo mundo, né? E isso sempre engrandece a obra, sempre, porque isso só atrapalha. Na minha opinião, quando entra ego, e você fala, porque eu não acho que eu tinha que fazer par com ele, porque, não sei, a gente não sei o quê, por que o figurino dela é desse jeito, o meu é de... sabe, assim, não existe. Né, a obra já tá... Não tinha. Então, realmente, a gente focava no que era importante, né? E a gente falou das reprises, né? Das várias reprises. Qual é a relação de vocês, atores, com as reprises? Assim, vocês gostam de rever? Porque acho que quando vocês estão gravando, vocês não veem nada, né? Não dá tempo. Mas como é que é essa relação de você ver trabalho antigo? Vocês gostam, não gostam? É estranho? Como é que é, assim? Nossa relação agora... Desculpa, vou pegar a palavra. Nossa relação agora com as reprises... na verdade, é em relação ao acesso ao que a gente tem de material nosso feito, que é um novo entendimento em que
que tempo que a gente está vivendo. Ou seja, é lógico que a gente gosta de ser assistido, é lógico que a gente gosta de ser revisitado, visto. Alguém pode ser, por gosto particular, não gostar de se ver, gostar de se ver. A nossa grande questão que vem sendo ultimamente é a remuneração e os direitos que a gente tem em relação ao direito de imagem. Né? Assim, em que campo que a gente está, aonde as reprises, entre aspas, porque não são reprises, né? Porque quando a Globo faz uma reprise, a gente recebe por ela. Né? A gente não recebe em vários outros momentos, em vários outros canais, né? De transmissão, de exibição, em que existe uma compreensão totalmente equivocada que a gente ganha por isso. A gente não ganha por isso. Né? E nem que a gente se aborreça por isso. Também não. O que incomoda a gente é alguém ganhar dinheiro com o nosso trabalho e a gente não ser remunerado por isso. Né? Desculpa, eu sei que não foi exatamente essa pergunta que você fez, mas sim, mas é porque eu acho que foi muito conveniente, desculpa, assim, que é uma luta que a gente vem tendo sobre os direitos autorais, né? Direito de imagem, da remuneração, de fato, né? E do direito que a gente tem sobre isso e quem tem, né? Isso. Sim. É sobre se ver, eu acho sempre melhor depois que passa um tempo, sabe? Essa novela, por acaso, eu estava comentando com a Vanessa no carro quando a gente veio. O Avancini acabava muito cedo o estúdio, porque ele era muito bom, mas muito ágil. E eu chegava em casa, eu gravava e via, porque eu adorava ver todo mundo. O Crave a Rosa ainda é do videocassete, né? A gente programava para ver. Exatamente, eu via lá no videocassete. Eu adorava ver. Que eu não gosto normalmente de me ver logo depois que eu fiz, mas eu acho que essa novela, até hoje, quando eu vejo, eu gosto muito. E outras que na época eu não gostava muito, eu acho que eu tenho uma relação assim, eu não gosto de ver logo o que eu faço, porque eu só vejo defeito. Acho que podia ter feito melhor, mas passa um tempo, eu falo, até que não estava tão ruim assim, tá direitinho. Eu acho que o tempo dá uma certa clemência. Eu acho que a reprise da dó, quando a gente percebe que tanta gente já não está mais aqui com a gente, né? Isso também. dói. Isso dá dó. Agora, eu acho que sai um pouco do olhar individual, do que você fez, do que você não fez, porque também já tem tanta distância, você também já passou por tantos processos diferentes, né? Mas é tanta gente que já partiu, né? Sabe uma coisa que eu acho interessante de rever? É meio que uma ponte que você faz com o seu passado, né? Porque, assim, não num sentido, por exemplo, eu vejo uma cena e falo, cara, nessa fase eu tava passando por isso. Porque, de certa forma, você passa tanto tempo dentro da televisão, você fica 11 horas trabalhando, que você perde um pouco a noção. Muitas vezes eu vou falar de alguma coisa, eu vou contar, me localizar no tempo, eu falava, eu estava fazendo tal novela. Eu também. Não é? Então, assim, você fala... peça. E aí você meio que faz uma ponte entre a sua vida mesmo. Aí você fala, nossa, essa época eu estava me separando, cara, olha como estava a minha cara. E você vai meio que né, de dentro da obra, assim, você acaba meio que se reencontrando com o seu passado. Não pelo que você está vendo, mas pelo que você se lembra da conexão com aquele momento, sabe? Mas tem uma coisa interessante da reprise, que é o seguinte, o Pedro Paulo Rangel, ele costumava dizer que nós somos um acúmulo de esboços, né? De rascunhos. Então, o Petrúquio que eu vejo hoje, de 99, 2000, né? 2000. De 2000, ou seja, mais de 25 anos, já 25 anos. Ele, se eu for olhar, ele me serve como referência de aprimoramento de outros personagens, né? Pode vir alguém da família do Petrúquio, né? Em que eu descubra ou me perceba, não intencionalmente, mas que, assim, caramba, cara, isso aqui é um Petrúquio já evoluído para não sei para onde, né? E isso é interessante, né? Aonde é que a gente não fica restrito a um só tipo de personagem, né? Mas, ao contrário, você realmente vai se aprimorando com o tempo, porque a gente faz o personagem, faz outros personagens, a gente também vive as nossas vidas, né? A gente é perpassado por um monte de diferentes realidades, né? Sim. Então, é essa evolução, né?
que é interessante, eu acho, assim, no crescimento artístico, eu acho. Sim. E eu acho também que a gente está vivendo um momento hoje que realmente nós somos humanos que não é muito distantes do que éramos, porque hoje em dia a gente tem muita distração, né? Eu acho que a nossa mente está diferente do que era. Naquela época a gente tinha um mergulho mesmo muito grande, né, nos nossos trabalhos. A gente vivia, sei lá, passava 8 meses com uma personagem, a gente realmente saía muito transformado. Você é muito permeado, né, pelas cenas e por aquela subjetividade, a subjetividade do autor. Você imagina, você todo dia lê, sei lá, 30, 40 páginas de uma mesma pessoa, né, de uma cabeça que está ali te orientando para um caminho, né, o mundo dele entrando na sua vida. Então eu acho que assim, você realmente tinha mergulhos profundos. Eu acho que hoje em dia, com essa coisa do celular, da distração e de você estar vendo zilhões de coisas ao mesmo tempo, eu acho que tanto para quem está assistindo quanto para quem faz, não é uma coisa tão aprofundada, não é tão... É outro tipo de experiência, sabe? E acho que a gente viveu isso, né? A gente viveu o século 20. 12, é. 21. Sim. Há 65 anos atrás. Não, tô falando, a gente passou por muita coisa, na real. Novela no rádio, né? Depois a preta e branca. Não, tô falando sério. A gente não, é sério, a nossa geração passou por muita coisa, cara. A gente vai entrar agora em inteligência. Estamos com inteligência artificial, passamos por internet. Ou seja, a gente é. Eu não podia vir, eu mandei seu clone? Não é você que eu sabia. Eu sabia. Tá parecido, né? Tá bem. Mais ou menos. Aí eu lembrei de uma história de clone. Porque a Eva, ela tinha uma parada comigo, assim, mas eu já soube que ela teve com outras atrizes. Que ela começou assim, querer. Ela pedia pra Beth Filipe, eu quero me vestir igual a ela, porque eu sou mãe dela. Bonitinho. E eu queria que meu penteado também fosse parecido com o dela, mas ela mudou o batom, quero mudar também. Eu unei, né? Óbvio. Não sei porque estão fazendo essa novela O Clone. Era só filmar isso aqui. Era só filmar essa relação aqui. Nada passava. Eu nem me zoava muito, ele me zoava Agora, muito. essa coisa de saudade é grande, né? Porque 2 grandes parceiros profissionais da minha vida que foram Ney e Pepe, né? Pedro Paulo. Fiz 3 peças com ele, produzimos juntos, a gente era muito próximo. E eles davam um tom nessa novela, né? Sim. Na Fazenda e na Cidade. Incrível. Né? Pepe era incrível. E não só o tom, como na sala de espera, na conversa dos atores, né? Então eu ainda não pensei nisso, porque eu ainda não revi depois dessas perdas. Eu ia perguntar justamente de saudades, assim, vocês que têm uma carreira até hoje, né, enfim, continuam produzindo muito. O que daquela época vocês têm saudade da forma de fazer, assim, sei lá, o texto era diferente, por exemplo, a Fazenda era uma locação muito marcante, é difícil numa novela você ver uma locação, né, tão marcante, assim, né, o que vocês sentem saudade, assim, que mudou tanto mas que era muito gostoso de fazer daquele jeito naquela época? Eu tenho saudade de tudo, mas o meu caso é diferente. Era o meu primeiro trabalho e eu caí nesse trabalho tão lindo, era tão gostoso. Eu acho que eu sinto saudade da nossa amizade, assim, isso que o Du falou. A gente passava tempos jogando, tempos de muita espera, porque a gente espera muito na televisão e a gente tinha jogos que nem criança, entendeu? A gente era muito, muito criança, e eu era de fato criança, mas a gente, sei lá, se tornou amigos criança, mesmo. Não tem jeito, não. Ator não tem jeito. Não tem, fica criança. Vai ter 6 anos o resto da vida. Exatamente. Não tem jeito. Alguns têm 2, 4, máximo 6. Verdade. Então eu tenho saudade dessa união, assim, dessa coisa de falar uma coisa meio piegas, mas quase um trabalho de grupo mesmo, sabe? Que a gente estava ali. E é difícil isso acontecer em televisão, porque é difícil, porque é fragmentado mesmo, é o núcleo tal, aí a gente passa no contracenar mais, porque está no cenário não sei o quê, e essa novela a gente não perdeu essa coisa, a gente sabia, eu adorava ver as cenas dos outros atores, dos outros núcleos, era bom demais, e essa sala de espera era muito boa, mas eu acho que assim, tecnologicamente, não sei se eu estou esquecida,
Mas eu acho que não mudou muito nada, né? Câmeras, estúdio já era Projac, externa já eram parecidas, já tinha cidade cenográfica. Eu acho que tecnicamente mudou. Não, quer dizer, tem uma agilidade maior agora, assim, uma agilidade que eu digo de equipamento, né? Mas eu não sei, é curioso esse negócio da saudade, porque eu acho que é muito mais pessoal do que profissional, sabe? São saudades onde batem na gente num lugar afetivo, ou como a Vanessa falou, eu me lembro da minha filha nascendo, né? Me lembro 25 anos mais novo, né? Só essas coisas, assim, mas de fato, assim, comparativamente com o profissional, até porque eu acho que a gente nesse trânsito, né, que a gente está indo, a gente não pode ficar muito preso nesse lugar, sabe? Eu acho que a gente meio que inconscientemente a gente vai se adaptando ao novo. A gente se adapta. Sabe? E tudo bem. É lógico que em alguns momentos, assim, caraca, brother, tá demais, não era assim, né? Assim, alguns momentos, por exemplo, de você entrar para gravar uma cena e os 2 atores, 3 atores que você vai contracenar estão todos com o celular na mão, por exemplo. Aí você pode celular, mas isso é uma coisa nossa também, até onde a gente permite, até onde também existe um acordo em determinada produção, assim, gente, olha só, enfim, então acho que não tem muito, não sei, pra mim, acho que não. A gente se adapta. Sim, Vamos adiante. Tem jeito. E tem algum momento, assim, que vocês destacariam da novela que foi um que vocês guardam, assim, realmente na lembrança, seja porque foi o mais complicado ou mais alegre, assim, uma cena, algum momento, assim, muito que vocês guardaram até hoje, assim? Vanessa talvez possa ter sido essa primeira cena, Nossa, né? Eu tenho várias. Não, e a outra, ela teve tava uma que espiando. eu tomei um pó. Eu não podia falar? Não pode falar, né? Pode. Eu Aquela tinha que louca, gravar uma pode. cena e que o Du tomava um banho e eu ficava olhando o Du tomar banho. Era uma noturna, não era? Isso. Era uma noturna. E aí, tava muito frio lá em Guaratinga, mas muito frio, muito frio. E aí... Mas quem tomava banho era eu. Era você, mas tava... Não, mentira, era eu. Eu acho que eu não lembro agora, você tá falando do frio. Eu não lembro. Não, porque a cena que você tomava banho era de dia. Era a de que dia. eu tomava banho era à noite. Então era isso, você não então tava. era isso, Quem tava era o Tatá. E aí era esse banho que eu tinha que tomar e tava gelado, mas muito gelado. E aí alguém falou, pô, dá um conhaque pra ela. E aí me trouxeram um conhaque, eu tomei um conhaque, isso não tá adiantando nada, eu sinto muito frio. Agora já tá melhorando um pouco, né, porque eu tô mais velha, mas tipo, eu sempre senti muito frio. E aí eu tomei 1, tomei 2, tomei 3. E aí fiz a cena, ficou ótima. Mas eu comecei a passar muito mal depois, muito mal de vomitar, passar mal. E aí eu lembro que eu voltando pra casa na van, tava o Taumaturgo cuidando de mim, tendo que parar a van pra vomitar. E eu falava, eu não quero mais ser atriz, chega. Se isso é ser atriz, eu não quero mais. Chega. E o Tatá... Conflito do primeiro trabalho. Muito bom. Eu não quero mais ser atriz. Muito bom. Tem que passar por isso é desumano. Muito Que bom, bobagem, muito que bom. bobagem. E depois ele me alugou o resto da vida, óbvio, né? Por causa disso. Ele olha pra minha cara e fala, conhaque, né? Eu falo, conhaque. Coisa de irmão, né? Coisa que você lembra. Cara, eu lembro muito, assim, das sequências com a Adriana, das passagens todas, da evolução que foi também, das brigas. Tinha muita briga. Sim. Era quase um pastelão ali, que era uma delícia, com muito cuidado, mas, né, de quebrar vaso, de jogar coisa no outro. E sempre com... Era um jogo interessante, assim, porque eles resistiam a um amor muito claro, assim, né, muito evidente dos dois. Eram meio crianças, assim. E eu lembro muito das cenas de plano sequência na cidade cenográfica. Sim. Ou na fazenda, com carroça,
da câmera vinha acompanhando a gente. Tinha a gente bonde também, você chegou a pegar o bonde? Sim, Ai, o que bonde não era cortava foda. a cena, Lindo. sabe? A gente marcava umas cenas longas Imensas. de caminhadas, tinha assim. com figuração. E aí tem isso também, olha que louco. A figuração da novela também vira uma figuração fixa da novela, da cidade e tal. E que a gente acaba, no final das contas, convivendo com aquelas pessoas Sim, também. Um sim. outro grupo de pessoas que você já verdade. conhece, que você já cumprimenta, né, Sim. cara? Ó, falando agora, me deu esse estalo de um outro nível de grau de camada de convivência. Sim. Muito. Eu tinha parceiros incríveis e tudo, mas eu tinha uma grande dificuldade na novela, porque o meu personagem, ela gostava mais de joias, de coisas, do que de pessoas. Isso era muito louco. E eu lembro de uma cena que eu fiz com a Avancini, que eu tinha que segurar um colar aqui na frente. Tecnicamente, para mim, eu não sou uma atriz muito técnica, não tenho grandes técnicas. Então, para mim era muito difícil, porque eu tinha que segurar o colar aqui na frente. Não podia mexer, porque senão que o foco é pro colar e o foco é para mim. O foco é pro colar, dependendo da fala. E que eu tinha que me despedir daquele colar, assim, aos prantos. E falava, esse colar que eu tanto amo, que eu não sei. Eu tinha que fazer uma declaração de amor para um colar de brilhante. Isso é muito diferente de mim, eu não estava sabendo onde buscar. Eu falei, não vou conseguir fazer isso. E saiu. E eu acho que foi bruxinho Avancini, sabe? Porque eu não saberia fazer isso hoje, eu acho. Eu lembro que eu falei, gente, como é que eu consegui fazer essa coisa? Eu me divertia muito quando você mandava o Cornélio dormir no sofá, no tapete, no chão. O pezinho. Ele pedia pelo amor, A gente inventou deixava aquilo. um pé pra ele. A gente inventou aquilo. Ele se contentava com o pé, era uma humilhação. A gente inventou, porque o Avancini falou assim, quando a gente fez a primeira cena, a gente tem que inventar, nós três aqui, uma marca de código entre você e o Ney, o Cornélio, para vocês, para ser essa coisa. E a gente experimentou algumas, ser gente louco, eu e o Ney, e alguém sugeriu aquilo e ficou aquilo. Era muito bom. A gente inventou aquilo. Muita coisa a gente inventou, né? Muito bom. Maria, eu lembro dessa cena do colar, você acredita? A relação Ficou do linda Você essa lembra cena. dessa cena? A relação do Porque é uma Beleza, cena né? boba, Mas né? ficou Que eu vou linda. falar assim. Eu lembro. Mas para um ator fazer isso é difícil. Não, e ainda E em tom de comédia, né? Porque uma pessoa aos prantos se despedindo de um colar. E o rigor técnico, porque realmente ia para o seu rosto e vinha para o colar, ele fazia e a gente muito tinha isso. muitas cenas também que eu achava difíceis e que o Avancini era mestre, porque meu personagem era muito vaidosa, né? Muito ligado na aparência. Eu tinha muita cena em espelho. E tecnicamente difícil também, porque às vezes eu estava aqui, o espelho estava ali e estava refletindo, mas eu não estava vendo. Mas eram muito... Às vezes fazia eu, Eva e Ney, várias cenas em espelho. Ele pegou... Se eu pegar a novela, tem muita cena em espelho. E a pessoa que conta a cena comigo também vai parar no espelho. Porque ela olhava tanto, ela se preocupava tanto, que a outra pessoa também já começava a conversar com ela pelo espelho. Tinha essa coisa que eu achava brilhante porque uma marcação de um diretor que chega no coração do personagem, na essência dele, que é o espelho. Eu acho que eu adorei trabalhar com a Avancini, adorei. Eu acho que foi assim... Tinha um dia muito bom, porque ele era muito duro, né? Então tinha dias que eu ficava assim, tomara que não seja o Avancini hoje, tomara que não seja o Avancini. E eu falei, eu acho que na Sarge Macai, alguém falou, não é Avancini, é graças a Deus, não é. Ele ouviu, ele estava bem atrás. Sou eu, tô aqui. Tô aqui, tá? Ai, meu Deus. Tô aqui, tá? Ui! Mas são muitas lembranças. Não, e tem muita digital dele realmente na novela, pelo que vocês estão falando, né? A gente, acho que o público não tem a noção do quanto... Eu lembro que eu demorava a fazer aquele cabelo de cachimbo, porque não era... Sim. Porque ele me encontrou, ele me chamou muito antes de começar. E um dia ele passou lá pela Globo, eu estava fazendo Malhação. Ele falou para mim, olha, Greta Garbo nos filmes mudos dela. Quero que você veja. E tinha uma videoteca de um cara que tinha filmes cult. Eu peguei tudo, copiei tudo. Inclusive o cabelo.
Só que aquele cabelo para ficar... Era muito Greta Garbo mesmo. Pra ficar, e o Avancini não tinha saco de negócio de retocar. O coitado do Rubinho, que era o cabeleireiro, ficava atrás de uma Rubinho. tapadeira, lembra de Rubinho? Com babyliss. Rubinho Porque tá ele não vivo? deixava retocar. Então eu tinha que Rubinho tá passar vivo? assim na tapadeira, ele fazia assim e voltava. E um dia o Avancini, eu estava me arrumando no camarim, ele virou assim, esses cachinhos com ódio. Já não aguentava. Ele inventou, a gente inventou, mas ficou. O povo achava que era peruca, mas não era, não. Era coitado dos cabeleireiros lá. Os cachinhos pequenininhos. Sim. E meu cabelo é fino. Não... E a dona Eva querendo, eu quero o cabelo Eu quero o dela. cabelo igual dela, porque é minha filha na novela. E mudou o cabelo. A Beth, Felipe, quando chegava com chapéus, ela falava, diz todos que você não gosta, você escolhe. Eu falava, esse. Aí eu quero esse também. E para terminar, Du, você conseguiria, resumidamente, assim, mensurar a importância que esse personagem teve na sua carreira? Assim, você acha que teve um antes dele, um depois dele? Assim, você conseguiria fazer esse... Cara, eu acho que tem uma coincidência, entre aspas, aí, dele ser... dele ter aparecido já depois de um tempo, já que eu já fazia televisão. Sim. Então eu já tinha uma pequena maturidade já dos processos, né? De ter sido lançado e depois não fazer nada e depois cair naquele elenco ali do meio e você entrar com uma proposta na novela e você ver que o personagem não vingou e ter que lidar com isso, né? Lidar com as incertezas, né? Eu não fui lançado e virei, fui escolhido e fiquei lá em cima o tempo todo, né? Então, quando o Petrucco apareceu para mim, ele apareceu... Era um personagem muito complexo, porque ele era para ser um machão mesmo. Ele era para ser um antagonismo explícito entre o masculino e o feminino, né? Onde a força do homem venceria a resistência estratégica, a inteligência da mulher, né? Na Megera Domada, né? Sem poder esquecer que aqueles dois se atraíam, se sentiam atraídos, né? Mas era muito mais duro a primeira proposta. Então, e no meio disso, a gente encontrar o humor sem fazê-lo. O Avancini também chamava atenção para isso. Não façam graça. A graça está na situação, né? Então eu pude exercitar um lado, assim, um nicho, né, meu, que eu gosto muito, que é o humor, mas sem ser explícito, né? Eu acho que ele me deu essa possibilidade de mostrar uma outra face, assim, eu poder também investigar e brincar e ficar menos sisudo, ou ficar menos galã, né, menos limpo. Então, eu acho assim que pelo retorno de público do que eu escuto, ele é um personagem muito marcante, né? Sim. Mas, de novo, assim, ele é um personagem marcante dentro de um produto muito marcante, sabe? Assim, eu acho que a novela, o Petrucco não está na frente, mesmo, com toda sinceridade. Eu acho que o Petrucco faz parte de um grande grupo de atores fabulosos, geniais, com um puta texto, com uma super direção. Então, eu acho que o Petrucco, ele representa para mim o que a novela representa para muita gente. Assim, é uma novela marcante para muita gente, de público e para profissionais que fizeram parte dela, sabe? Sim. Mas eu guardo ele com carinho, bastante. Pô, podia juntar esse grupo de novo, né? Fazer uma outra coisa. Assim. Outra novela, exato. Todo mundo mais velho. Vai ser muito legal. Gente, adorei o papo. Obrigada, viu? Eu queria Obrigada, agradecer a cara. presença de vocês. E até o próximo episódio.